porque pode causar essa dispersão. A gente vai lá no link das aulas síncronas e não é lá que está. Aí vai ficar esperando o Na verdade, monitor na enviar. verdade, eu disponibilizei lá, assim, no Não, ambiente. lá está o link, está quebrado, está corrompido, está dizendo que não tem nada lá, Não, gente, peraí, rapidinho. certo? Uma sessão dentro Cristina, do ambiente o link tá lá, que é Cristina. aulas síncronas, tem agenda. Tá lá. Não entendi. O link tá lá na sala do Google, o professor botou sim. No ambiente Eu nosso, peguei lá. tá? Tem uma seçãozinha que é agenda aulas síncronas e acesso a aulas síncronas. E aí Mas lá, é nessa mesmo, professor, acesso a aulas síncronas, quando a gente acessa. aí veja, não, rapidinho, não, Estou achou? entendendo, já vi agora. Achou? Inclusive eu consegui fazer até desculpa, uma notificação para chamar a atenção, tá certo? Uhum. Que a nossa aula seria hoje, né? Foi reagendada de quarta-feira para hoje. Agora, acho que tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar isso aqui, tá? Eu já percebi Agora aqui. eu já entendi, é porque eu fui no link aulas síncronas e não o primeiro. Outra coisa, a situação e fiz uma mesmo a gente ainda não iniciando o assunto propriamente dito que configuraria em aula, essas orientações todas não deveriam também estar gravadas, porque é muita informação. Até perguntei ao Jefferson aqui no chat se ele tinha anotado tudo, porque como eu já entrei com a fala já iniciada, enfim, porque não tinha conseguido entrar antes, enfim, por esse descompasso mesmo inicial. Então, eu vejo que, mesmo sendo orientações gerais, deveria já estar sendo gravado, entendeu, professor? Cristina, a única informação. Só rapidinho, esse professor. material ele tá no planejamento, tá certo, Cristina? No planejamento semanal das trilhas, no documento Plano de Aprendizagem EAD, que é um documento norteador do nosso curso, tá certo? Ele tem o planejamento de todas as atividades, todas, sem exceção, do nosso curso trilha a trilha. A única coisa que não tem no detalhamento desse documento, eu acho que caberia, tá bom? É que para as atividades, para além de colocar qual é o valor da atividade, valor nota, deveria ter uma data. É a única coisa que eu senti falta, mas por eu estar chegando no curso agora, não me sinto tão confortável para sugerir mudança de template. Aí eu participei aqui algumas informações que eu acho que é importante a título de diálogo mesmo, professor turma, né? A gente, quando está num curso presencial, geralmente a gente tem essa oportunidade de chegar lá no primeiro dia e conversar sobre as atividades. Quer ver uma coisa? Eu vou me permitir fazer algo que eu acho que eu até disponibilizei, sabe onde, gente? Deixa eu me situar aqui, onde é que eu compartilhei essa informação no nosso ambiente. Planos banco de dados. Tem a aula 00. BD 2022-IF, né? 00. Esse arquivo, ele possui o planejamento da nossa disciplina em linhas gerais, que eu vou até usar ele aqui. Eu não sei se tem alguém inscrito agora de momento para falar. Se não tiver, eu vou fazer uso desse momento para que a gente possa se conhecer, tá? E esse documento já está lá. Eu vou abrir ele aqui, ele está aqui à minha disposição, ele está em formato de PowerPoint, de apresentação, e eu vou compartilhar a tela dele com vocês imediatamente. Cadê, Yuri? Para que a gente tenha condição de falar sobre isso, sobre as coisas que eu queria destacar, para que vocês, eventualmente, também possam se situar, tá? E numa dessa até, Jefferson, eu vou já lhe encaminhar esse pedido, vou eleger você aqui como um parceiro nessa disciplina, Na né? hora. Para contribuir e destacar esse documento, Jefferson, que está lá nas orientações gerais, na seção Planos Banco de Dados. Na minha organização aqui, ele é o primeiro, porque por ordem alfabética ele é o B. Ele está assim, o título do documento. O BD, eu vou pegar aqui e vou botar no chat, rapidinho.
ele é um PDF. Esse documento está lá à nossa disposição. Esse documento, eu diria que ele é um grande ativo. Achei ele aqui, Achou? BD-A00, achei. Isso, por gentileza, ele é um PDF. Por gentileza, Jefferson, coloque esse documento. Gente, não está indo. Coloque esse documento no grupo de vocês, se tiver um grupo da Pronto. disciplina, Tem. para que a galera se Geral. situe e não se perca nesse sentido e favoreça aí a nossa comunicação daqui para frente. Eu acho que não tem de momento, acho que ninguém inscrito, mas se houver, por favor, me sinalize. Pode me interromper a qualquer instante. Eu vou aproveitar essa oportunidade para a gente fazer uma apresentação geral do curso, porque eu acho que é válido para a gente não perder essa oportunidade, tá bom? Então, começando os trabalhos, o que seria a nossa apresentação, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Yuri Souza. Professor, né? um segundo. O senhor quer começar a gravar a partir de agora? Eu acho que o Eri ele está gravando. Eu acho que ele já está gravando. Porque para a gente não está aparecendo. Quando ele está gravando, ele aparece uma bolinha vermelha aqui em cima, não está aparecendo, não. Espera aí, deixa eu ver então se tem outro recurso do próprio Meet. Eu acho que o Meet mudou esse para gravar. Rapidinho. Ele aparece recorde em alguma coisa assim. Ele sinaliza para a gente também que começou a gravar. Deixa eu ver aqui se esse recurso foi substituído. Porque ele está me dizendo, ó, eu estou gravando. Está gravando? Tem que parar. Porque então, agora, na verdade, o que é que o Meet ele estabeleceu de momento? Ele estabeleceu um outro recurso, que é como se fosse um usuário dentro da sala, tomando nota da sala como uma reunião. E aí ele gera, ao final da reunião, ele gera uma notificação. Então, se eventualmente, deixa eu ver aqui, se eventualmente essa notificação não for feita para todos de forma automática e instantânea, eu vou fazer, deixa eu ver aqui rapidinho parar, eu vou fazer o encaminhamento desse material, porque aí vai permitir que a gente compartilhe todo o material que foi gerado por esse ativo que o Meet ele integrou. É o READ, né? Ele está presente na nossa sala, ele fica quase como um dos perfis, se vocês procurar lá no Itaí, ele está lá. E ele já automaticamente já está gravando a reunião e vai gerar um relatório, né? Então, para além da imagem, vocês vão ter uma transcrição desse momento de hoje, tá bom? Bacana. Tá certo? Isso já está rodando. Inclusive, está aqui a opção para mim, aparece a minha opção de parar essa gravação, tá bom? Eu vou retomar aqui com essa questão do compartilhamento da minha tela, para que a gente possa apresentar para você. Então, eu sou o professor Yuri, sou professor da UFRB, né, da área de computação, professor do Centro de Ciência, Tecnologia e Energia e Sustentabilidade em Feira de Santana, tá, lotado no CETENS em Feira de Santana, né, atuando na área de desenvolvimento de software, de engenharia de software, de reuso de software, de linha de produtos. Vou falar um pouquinho sobre isso já já, né? Na minha formação, eu tenho uma formação de graduação, especialização, mestrado e doutorado em ciência da computação, com uma especialização que eu destaco na área de engenharia de software, por ser uma área de grande destaque ainda, né? Realizado lá na Universidade Federal de Pernambuco. Na minha vida, isso aí foi um divisor de águas, eu diria para vocês, né? A oportunidade que eu estive por lá entre 2008, depois 2008, depois de 2009 a 2011, quando eu vou fazer o meu mestrado, e por fim eu volto para Salvador para fazer meu doutorado na UFA. Então, experiência no desenvolvimento de software, teste de software é uma área que eu atuo bastante, projetos de consultoria de reuso, capacitação de reuso, experiência em outras instituições de ensino antes de ingressar na UFRB em 2019. Então, tive a oportunidade de ser professor substituto na UFBA no meu período de doutorado, tive a oportunidade de ensinar em instituições particulares até 2019. Em 2019 eu ingresso na UFRB e aí na condição de professor de dedicação exclusiva, hoje eu me dedico a ensino, pesquisa, extensão e projetos de parceria de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação com empresas, mas sempre com foco a partir da UFRB, que é a minha instituição base, tá? Em relação à lei de pesquisa, eu gosto de falar sobre isso, mesmo para quem está chegando agora no curso de ensino à distância, mas é importante saber que pode contar com professores que estão dispostos a colaborar, a contribuir, a bater papo, a fazer reunião, a fazer orientação de projetos,
Orientação de trabalho e conclusão de curso, já já vocês vão estar. Passa rápido demais, gente, pode ter certeza. Então aproveitem isso. E já já vocês vão estar aí fazendo um trabalho de conclusão de curso de vocês na licenciatura. Esse é um curso de licenciatura que eu diria que é um curso de licenciatura diferentão, porque é um curso de licenciatura que não é só para formar professor, né? Eu conversei com o professor Tássio, que é o coordenador, disse, Tássio, e aí, qual o perfil, irmão? Me conte aí. Ele faz, a gente tem uma expectativa de poder não só formar professor para atuar na área de informática e computação, mas sim um professor, a pessoa que tem um perfil para trabalhar com desenvolvimento de software, que pode trabalhar com inteligência artificial. E aí, isso me dá ainda uma motivação a mais, nada contra a formação de professor, mas isso dá uma motivação a mais porque a gente consegue explorar um pouquinho mais, a gente consegue, né, oferecer algumas oportunidades e, naturalmente, colocar à disposição para essas parcerias. Então, contem comigo se tiverem oportunidade de trabalhar com desenvolvimento de software que quiserem, trabalhar com inteligência artificial, com linha de produto, com qualidade de software, com interação humana no computador. Essa aqui é uma cachaça que eu passei a trabalhar pouco antes de ingressar na UFRB. Tecnologia assistida e acessibilidade de software é algo que é uma área de atuação que a gente trabalha bastante hoje lá no nosso centro, né? A gente tem em Feira de Santana o primeiro curso de tecnologia assistida e acessibilidade do Brasil, curso de engenharia e tecnologia assistiva, que está nessa vanguarda, nessa área de tecnologias assistivas no nosso país, tá? E também na área de tecnologias digitais aplicada à educação. Então, uma das coisas que me motivam a estar hoje lecionando no curso de ensino à distância é poder aprender, me reciclar, renovar, partilhar, beber dessa água, que para mim é muito importante para a minha formação enquanto ser humano e profissional. Tá certo, gente? O que é que eu montei nessa proposta de agenda, dessa apresentação? Curso da gente, é, falar um pouquinho sobre a disciplina, né? Algumas dicas de como estudar, falar um pouquinho sobre ética profissional, não vou encher muito o saco de vocês sobre isso, falar sobre, e também, naturalmente, reforçar o meu contato, né? Uma coisa até que o Jefferson falou e ficou em aberto, Jefferson, mas eu queria colocar para vocês que o meu e-mail ele funciona, tá? Meu e-mail ele é ativo 24/7, cara, sai do meu celular, então, assim, se eu estiver sentado no meu computador, que é geralmente a minha estação de trabalho, o meu e-mail vai estar aberto. Então, notificações via e-mail, elas funcionam, inclusive eu recebo as notificações via Moodle, mas em primeira instância ela vai funcionar, tá certo? Se houver situações de não for funcionando a contento, a gente vai ter aula simples, inclusive na semana que vem, pode me sinalizar que a gente ajusta, tá bom? Então, temos aqui o componente de banco de dados, né, G7-900, semestre 2005.2, disciplina a ser ofertada para o segundo semestre do curso de licenciatura de computação. Eu comumente chamo de LComp, escrevo como LComp. Nosso período de curso de 8 de setembro a 2 de novembro, tá? 2 de novembro é um feriado lá no domingo, né, lá no finalzinho desse primeiro ciclo, tá certo? Professor, destaque seu e-mail aí. Meu e-mail tá aqui no finalzinho, é meu primeiro nome, deixa eu pular aqui rapidão para facilitar. Tá lá no final da página. Pronto. Desse material, no último slide. Entendi. O último slide desse material é meu contato. Meu primeiro nome e o meu último nome. @FRB. Fechou. Obrigado. Beleza? E aí, eu destaco, né, essa que também, não sei se é uma coisa boa ou ruim, eu espero que seja uma experiência boa. Mas a gente vai estar. Eu estou com o professor de vocês nesse primeiro ciclo de 2005.2 e vou estar também no segundo ciclo com a disciplina de inteligência artificial. Em algum momento a gente vai estar com duas disciplinas rodando de forma simultânea, tá? Essas últimas 2 semanas aí de banco de dados, a gente vai ter banco e inteligência artificial ao mesmo tempo. E a gente vai se ver com uma intensidade talvez até um pouquinho maior, imagino, tá? Vamos seguir aqui. Então, do ponto de vista... Opa, deixa eu fazer um negocinho aqui, rapidinho. Cadê? Obrigado. Voltando. Não, não é assim que eu quero, não. É assim. Voltei. Então, do ponto de vista do componente, a gente... Deixa eu ver se tem alguém entrando.
Tem que permitir aqui, Viviane. Então, do componente a gente vai trabalhar, né? São 8 conceitos organizados aí de forma progressiva. O conceito de banco de dados, foi o que ficou para a trilha da semana passada, mas podem ficar à vontade para trazer dúvidas sobre isso a qualquer momento. Modelagem de projeto de banco de dados é o conceito da trilha 2, e eu cheguei a montar um roteirinho para a gente poder falar disso aqui hoje, mas eu acho que não vai rolar, mas não tem problema, disponibilizo para vocês videoaula, disponibilizo para vocês o próprios slides, isso, todo o material que eu sempre coloco à disposição, sempre. Álgebra relacional, linguagem SQL, normalização de dados, transação em consultas e visões de dados, tá? Então, esse é o conteúdo programático, é o resumo do conteúdo programático do nosso componente. Eu vou falar disso já já também em detalhes. Então, qual é o objetivo dessa disciplina, né? Facilitar o desenvolvimento de conteúdos basilares sobre banco de dados, de forma que a gente possa ter competência para aprender conhecimentos para aplicar, de forma que possa aplicar através de tecnologias dentro desse contexto educacional com tecnologias contemporâneas relevantes. Tá? Então, a gente vai falar de ferramentas, a gente vai falar, inclusive eu devo postar de forma complementar um materialzinho, até com videoaula, só para falar de ferramentas, para que a gente fique bem confortável na hora que a gente for fazer, né, o nosso projetinho de banco de dados daqui a 2 semanas. Então, dentro do conteúdo programático, mais uma vez, conceito de banco de dados, modelagem de banco de dados, álgebra relacional, linguagem SQL, normalização de dados, transação e otimização de consultas e visões de dados. Metodologia de aprendizagem. Então, importante dizer que a gente vai ter dentro da nossa metodologia 8 trilhas de aprendizagem distribuídas cada trilha em uma semana, então são 8 semanas de atividades, onde a gente vai realizar a comunicação de forma síncrona, como hoje, nesse exato momento, e assíncrona, além das atividades presenciais, né? E assíncrona por meio de aulas, videoaulas e videochats. Atividades presenciais estão previstas dentro do nosso curso, então é importante se organizar. Desculpa. Eu tenho Tassi até me disponibilizou um cronogramazinho onde tenha o dia da semana de cada polo, mas é importante que se ainda não tiver alinhado com o tutor, alinhar já isso aí com o tutor, porque é importante saber o dia da atividade presencial semanal, para que vocês possam se organizar para estar no polo. Eu acho que acaba sendo uma oportunidade bem bacana para fazer as complementações, para poder tirar dúvida, para poder ir fazendo as atividades de forma conjunta e, eventualmente, até em alguns cenários, que a gente possa estar junto fazendo tutoria mesmo ali, junto, onde eu possa participar também, contribuir, abrir chamada e poder complementar nas dificuldades que possam surgir, tá? Fórum de discussões temáticas, fórum para dirimir dúvidas, isso já está previsto em cada uma das trilhas, questionários, né, enquanto medidas avaliativas e uma construção gradativa de conhecimento. Então, a gente tem um roteiro de conteúdos e de atividades para que a gente possa alcançar ao final, né, uma compreensão mínima das competências relacionadas a banco de dados. Né. Quero destacar aqui a nossa agenda de aulas síncronas, e aqui eu até coloquei errado ali, né? Mas a nossa aula era prevista na primeira semana, dia 17, quarta-feira, né? As aulas síncronas elas estão previstas para acontecer todas as quartas-feiras, e aí nesse sentido eu gostaria de poder ter a melhor audiência possível. Hoje a gente está com 28 aqui presentes, né? E eu gostaria, onde desses 28 eu estou supondo que 25 são cursistas de banco de dados, porque tem a presença do Dionis, tem a minha e tem a do perfil do Reed, né, que é aí a do Google, do Meet. Mas na próxima semana já temos previsão de aula síncrona também, quarta-feira, 19h30, dia 24. Na sequência, como eu tinha mencionado, dia 8 de outubro e dia 22 de outubro, né, que é a penúltima semana do nosso curso de banco de dados. Para além de destacar as aulas síncronas, eu gostaria de destacar as atividades presenciais, tá? Então, previsão de atividades presenciais semanais, com foco em consolidar os conteúdos desenvolvidos, conduzida pelos tutores presenciais nos polos, e destaco o que eu há pouco destaquei para o Jefferson, né? Mas todo mundo estava presente, o Jefferson tomou nota, compartilhou com o pessoal, ou pelo menos se comprometeu em fazer, mas destacar que
mini projeto de banco de dados para o dia 6 de outubro, tá bom? E os nossos seminários que vão acontecer na semana de 27 de outubro até 31 de outubro. 27 é uma segunda, 31 é uma sexta. Então, nessa semaninha, precisa se organizar para poder apresentar o seminário e mandar o relatório, tá? Naturalmente, antecipei um pouco as orientações, mas isso vai favorecer a construção disso sobre tópicos avançados de banco de dados, onde eu vou relacionar uma relação de tópicos e vocês vão se organizar em duplas dentro dos polos para poder apresentar, fazer a pesquisa, lógico, e apresentar o seminário de vocês. Inclusive, eu vou até me antecipar com os tutores dos polos, relacionando os tópicos e já encaminhando essa organização desse seminário para que vocês tenham um tempo hábil aí de se preparar para esse seminário, né? 3, 4 semanas seria ideal para que vocês façam isso de forma confortável. Quero também destacar o formato das nossas avaliações, onde a gente vai ter avaliações semanais, tá certo? Então, são 8 atividades avaliativas, onde as 2 primeiras têm um peso de 10% da composição da nota, as atividades 3 e 4 têm peso 15% cada uma, tá certo? A primeira e a segunda, 1 e 2, peso 10% cada uma, 3 e 4, 15% cada uma, 5 e 6, 10% cada um, e 7 e 8, 15% cada uma, totalizando 100%, né, para poder a gente fechar essa composição de nota como uma média ponderada, certo? Aqui são dicas de como estudar, mas eu fico até às vezes constrangido de falar sobre isso, mas ainda assim acho importante que a gente tenha uma percepção da importância de fazer atividades. Aqui eu costumo dizer para meus alunos que é para ele montar atividades para além da aula, né? Aqui nesse caso vocês precisam montar atividades, ter tempo para se preparar, estudar o componente, revisar e consolidar os conhecimentos, para além de simplesmente entregar a atividade, ou para além de simplesmente assistir às aulas síncronas, ou fazer as atividades presenciais. É importante ter um momento onde você se dedique individualmente a ler, investigar de forma autodidata, inclusive, buscando outras fontes, buscando os livros, né? Também, porque basicamente tem proposto leituras semanais com base em artigos que são enxutos, artigos, inclusive, na web, em portais de técnicos específicos na área de tecnologia, da informação e desenvolvimento de software, mas é importante que vocês possam fazer as investigações, as complementações, as anotações. E nesse sentido que eu sugiro sempre estar fazendo um mapa mental, inclusive a atividade dessa semana, que eu vi que uma boa porção do nosso grupo já fez submissões da atividade. É importante fazer mapa mentais, tomando nota, fazendo agrupamento de ideias, organização, fazendo uma consolidação da compreensão de como vocês entendem os conceitos, tá? E as relações entre eles, porque otimiza demais, tá? Para quem eventualmente não se sente confortável em fazer mapa mental, a punho, né? A punho livre, existem ferramentas que eu também posso compartilhar nesse sentido, porque ajuda bastante para que a gente possa fazer os nossos fluxogramas ou eventualmente construir isso aí como uma forma de consolidar conhecimento. Vídeo no YouTube, interessante, bem-vindo, mas faça uma observação que ele degustar com moderação, tá certo? Por que ele degustar com moderação? Porque é importante que a gente tenha foco no que a gente quer. Então, é importante a gente compreender o mínimo razoável do que a gente precisa naquele momento para que a gente faça o filtro do que quer que a gente precise estudar naquele momento. Por que isso? Porque às vezes conhecimentos limitados, basilares e introdutórios podem ser confundidos com metodologias um pouco mais avançadas, mais complexas, do que para a gente que está começando, às vezes é um pouco mais complicado. Então, oriento que sempre que for assistir um vídeo, primeiro comece se situando. Como é que eu me situo, Yuri? Olhe para o roteiro da semana, olha que conteúdo está sendo desenvolvido naquela semana e a partir daí você vai fazendo as suas buscas de forma guiada, né? E evitando assim que vocês tenham uma situação de conhecimento truncado, confuso, e isso comprometa a compreensão de vocês, tá bom? Grupo de estudos é sempre interessante, eu sei que no contexto de ensino à distância é muito cada um na sua, mas isso não impede, diante das tecnologias, das ferramentas disponíveis, que vocês possam criar grupos de afinidade,
As atividades presenciais também acabam oferecendo essa oportunidade de você se socializar um pouco mais, se integrar ao coletivo das turmas e, a partir daí, poder realizar atividades em grupo, naturalmente, por afinidade, por aptidão, por proximidade, ou mesmo simplesmente por disponibilidade, né? Porque vocês estão agrupados em polos distribuídos no nosso estado, mas, ao mesmo tempo, vocês também podem interagir com colegas que sejam de outros polos e por aí vai, tá? Aqui eu falo um pouquinho sobre ética, buscando basilar conceitos que são importantes para que a gente compreenda o nosso papel dentro do contexto da educação, dentro do contexto profissional, dentro do contexto de formação de seres humanos. Então, o conceito de ética diz que é uma investigação sobre os princípios que motivam, distorcem, disciplina e orientam o comportamento humano a respeito de aceitos de normas, valores, prescrições, exortações dentro da realidade social. Então, compete a nós usar esse conceito de ética para que a gente tenha uma percepção sobre o impacto disso na nossa vida, na nossa realidade, no ser humano que a gente quer ser, o que a gente cobra tanto muitas vezes no outro, tá? Então é extremamente importante que a gente tenha cuidado em relação aos nossos compromissos de resultados versus valores, de tal forma que a gente tenha um entendimento de que profissional nós queremos ser, tá? Então, pensando nisso, a gente tem que ter um comprometimento de forma a impactar profissionalmente, não somente a si próprio, mas ao coletivo ao nosso redor, do ponto de vista de ética profissional, do ponto de vista de pessoas íntegras, porque isso emana dentro do ambiente ao qual nós estamos presentes, né, e contribuindo sempre. Aqui eu faço uma observação direta para que a gente entenda que o conceito de plágio é um conceito que determina, né, situações onde a gente assina ou apresenta material intelectual de qualquer natureza, né, contendo parte de uma obra que pertence a outra pessoa sem colocar os créditos do autor original, se apropriando desse conhecimento de forma ou desse conteúdo intelectual de forma inapropriada e assumindo a autoria, de tal forma que isso, de um modo geral, prejudica o processo de ensino-aprendizagem, prejudica muito, mas muito menos, porque a gente gasta tanto tempo nesse processo de plágio, se perde, esquece de dar os créditos de forma adequada, que a gente muitas vezes invalida o processo de conhecimento, tá certo? Então, eu quero sem nenhum tipo de medida restritiva, mas com um compromisso de compreensão sobre a necessidade que a gente tem que se comprometer com o nosso processo de ensino-aprendizagem e de educação, de que a gente precisa ter cuidado com situações de apropriação indevida de conteúdo intelectual. Então, se for identificada a situação de plágio, ela, por não entender que não agrega conhecimento, elas vão ser zeradas, naturalmente justificadas devidamente, e eventualmente situações que se façam necessárias, a gente vai pedir o devido esclarecimento a respeito, tá bom? Outra orientações complementares é a questão de importantíssimo fazer um reconhecimento sobre o AVA, né? Então é importante navegar sobre o nosso ambiente, olhando de forma bem discriminada e detalhada cada coisa que está disponível, tá bom? Orientações gerais, a trilha 1 e a trilha 2, tá certo? Fazer leituras propostas é sempre muito importante, assistir videoaulas também é sempre muito importante, para que a gente possa se orientar bacana, de forma bacana. E como esse material foi disponibilizado na semana passada, né, a gente destaca aí que a atividade 1 já está disponível para postagem, né, assim como a atividade 2, nesse caso, dessa segunda trilha. Faço aqui uma ressalva, eu queria só não me equivocar na minha fala, que a atividade 1, inclusive, ela foi prorrogada devido a um probleminha na videoaula da trilha 1, ela foi prorrogada até, deixa eu verificar aqui para dizer com precisão, até amanhã. Hoje é sexta, hoje é 19, até amanhã, dia 20, caso alguém de vocês ainda não tenha feito a publicação de vocês lá no nosso fórum sobre percepção, sobre banco de dados, eu recomendo que corram, né, dê um gásinho aí para poder fazer essa atividade, porque é uma atividade bem tranquila, é um pontapé para que a gente possa começar aí com o pé direito no nosso curso, tá bom? Eu acabei avançando aqui, mas antes de mais nada eu vou
fazer uma pausa aqui para franquear a palavra para a Cristina, que ela está inscrita na fala. Pois não, Cristina? Oi, professor, desculpe a interrupção. É Já. que no meio da sua fala eu entendi o senhor dizer que tinha um mapa mental já como atividade 1. E eu já tinha olhado e vi que não tem para trilha 1, e sim só o fórum, não é isso? Trilha 2, fórum, trilha 1, somente fórum. Trilha 2, mapa mental. Certo, tá. Prazo dessa atividade da trilha 2, que é o mapa mental, modelo de entidade de relacionamento, está com previsão de entrega para o dia 8, segunda-feira. Eu quero aproveitar e tirar uma dúvida, que é a seguinte: o senhor estabeleceu no período de 27 a 31 de outubro, os seminários, a apresentação dos seminários. E esse Isso. é um período no qual eu já sei que eu não poderei estar na aula presencial. E aí eu queria propor para o senhor, se possível fosse, fazer na semana anterior, que é do dia 20, para mim, não sei os demais colegas. Certo? Eu vou bagunçar a sua agenda, mas... Não vai bagunçar minha agenda, não. Na verdade, essa agenda, eu vou pedir desculpa em opção, porque, assim, eu até comentei na ocasião que situações excepcionais a gente vai tratando e naturalmente, tentando agrupar para não ficar uma coisa muito ruim para o tutor gerenciar. Essa atividade, em sendo uma atividade presencial, eu vou delegar, num primeiro momento, para o tutor. Qual é o polo da senhora, Cristina? Lauro de Freitas. Pronto. O polo de Lauro de Freitas, quem é o tutor? O tutor presencial. Eu não sei o Professor, nome. tem vários, professor, a gente não sabe ainda A não. gente não... Anderson. Segunda-feira que a gente vai descobrir. Anderson. Anderson, Antônio. Anderson Pamponetti. Anderson Pamponetti, perfeito. Essa semana que a gente vai descobrir, nessa segunda. Não, é Anderson. Anderson Pamponetti. Ele já tive contato com ele na semana passada. Então, Anderson, ele vai estar responsável por montar essa agenda com vocês do seminário, tá certo? Eu não tenho de cabeça agora o dia está previsto de atividades presenciais nos respectivos polos, mas Anderson vai ficar responsável por montar essa agenda com vocês, que eu falo de Lauro de Freitas, lógico, tá? E o próprio Anderson, ele vai tentar ver uma medida alternativa. Eu gostaria, inclusive, que eventualmente, numa oportunidade, já nessa comunicação com ele, a senhora sinalizasse, eu faço o reforço, permitindo que se possa construir uma agenda alternativa para a senhora, e eventualmente, se tiver algum outro colega de Lauro de Freitas nessa condição, que agrupe, tá certo? Para que possa tratar. Se não tiver uma solução, se não conseguir encontrar uma solução de forma prévia, aí eu faço uma intervenção e contribuo para ver uma forma melhor da gente resolver. Tá certo? Belezinha? Eu vou voltar aqui e vou dar sequência. Estou em modo apresentação. Então, para encerrar, basicamente isso que eu gostaria de trazer para vocês a título de apresentação do componente, tá? Dado as dificuldades, dado as dúvidas, eu achei legal trazer esse material que já estava pronto, tá? Já estava pronto desde a semana passada, inclusive, que eu disponibilizei para vocês. Mas é legal, porque aqui é diferente, né? Está falando, a gente está explicando, já vai também ficar gravado, isso vai oferecer a oportunidade para a gente poder usufruir desse registro, tá bom? Gente, a gente está caminhando para o horário previsto do fim da nossa aula. Aí eu pergunto a vocês, eu posso... Não vai dar certo. 10 minutos não vai dar tempo, tá? Eu vou montar um vídeo aula de modelagem de banco de dados. Inclusive, vou verificar uma situação que está pendente com vocês, que é a de conceitos, porque a de conceito eu tinha subido e parece que deu algum erro lá no sistema, na AVA. Vou verificar direitinho para poder corrigir essa questão da aula de conceitos. E vou disponibilizar a aula de modelagem também, tá? Como eu tinha alinhado, deixa eu só suspender aqui a apresentação para poder ver vocês. Como eu tinha alinhado, eu queria deixar esses minutos finais que nós temos de momento para
as dúvidas, as perguntas, os questionamentos, para a gente poder fazer os esclarecimentos. Eu só vou pedir para vocês um minutinho só para pegar uma água, tá certo? Me permitam. A Aurélio já está inscrita aí para fala. Eu vou só segurar um pouquinho, Aurélio, de forma que eu possa pegar uma água aqui perto de mim e já volto aqui para a gente fazer o nosso diálogo, tá bom? Só um instantinho. Pronto. Aurélio, por gentileza. Ô, professor, na verdade eu ia pedir pelo menos para o senhor fazer uma introduçãozinha aí, explicando o que é banco de dados, só uns 5 minutos aí, só para internalizar um pouco melhor, né, a questão da disciplina em si, porque a gente lê e tal, mas a gente quer ouvir, assim, né, o professor um pouco, não precisa aprofundar, mas só para a gente fazer uma questão dentro Aurélio, da disciplina que é essencial aí para o curso, né? falar pouco para mim é um negócio complicado, né? O que eu falo, e eu recebo puxão de orelha em casa direto. Minha esposa diz, rapaz, você conversa demais. Mas eu vou flutuar aqui um pouco, flutuar mesmo, falar bem em linhas gerais, bem alto nível, sobre banco de dados. Inclusive, como eu gosto muito de sempre franquear a palavra, quem se sentir confortável para fazer complementações com base em experiências anteriores, ou se a gente tiver colar, a gente não teve a oportunidade de se apresentar, né? São muitas pessoas para ouvir todos os colegas do curso, mas em oportunidade futura eu ainda vou abrir esse fórum. Talvez você já tenha feito isso com outros professores, mas eu quero conhecer o meu grupo, né? O grupo de banco de dados, para eu saber com que perfil eu estou lidando. Isso para mim é muito importante. Já vou de antemão apresentando, falando para os que estão presentes, que haverá um fórum que eventualmente vocês façam até Ctrl+C, Ctrl+V, se vocês já fizerem isso em outra disciplina, com outros professores, mas eu vou pedir para vocês que façam, porque para mim é importante conhecer vocês. Então, coloca a expectativa, a formação, experiências anteriores e dificuldades, eventualmente, que possam ter em relação ao curso de licenciatura em computação. Então, basicamente, Aurélio, né? Aurélio, banco de dados é um conceito, né, que se assemelha muito ao conceito de arquivo, tá certo? Mas de que arquivo você está falando, Yuri? Arquivo digital, arquivo de computador? Não. Eu estou falando do conceito de arquivo, de arquivamento, daqueles armários de acervo público, onde a gente tem no banco nada mais do que um reservatório de dados. Tá? Um banco de dados ele pode ser definido como um reservatório de dados. Por quê? Porque um banco ele tem a finalidade onde a gente define uma estrutura, um modelo, né? A gente vai ter a aula, o conceito da aula de trilha 2 é modelagem, que permite que a gente estruture através de entidade, do conceito de entidade, do conceito de atributo, para que a gente possa qualificar uma entidade. Primeiro, o que vem a ser uma entidade hoje? Uma entidade nada mais é do que um, 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 um termo conceitual dentro de banco de dados que permite que a gente possa armazenar informações tais do tipo. Dentro de uma estrutura de banco de dados, eu posso ter, desculpa, uma entidade que é aluno. E o que a entidade aluno possui? A entidade aluno possui atributos. E o que são atributos? Atributos são características que permitem qualificar esse aluno. Como é que eu poderia qualificar esse aluno? Eu posso qualificar esse aluno com o nome, com o CPF, uma situação institucional, número de matrícula,
data de nascimento, filiação, sexo, raça, atributos raça, cor, RG, local de nascimento e por aí vai. Então, eu consigo qualificar a figura do aluno mais ou menos como um ser humano com algumas características que eu posso associar a esse aluno. E características seriam essas: matrícula, está relacionado com a figura do aluno, né? Porque para além de CPF e RG, você tem um outro código de identificação institucional, que é a matrícula do aluno. E dentro de uma instituição de educação, eu vou ter que ter um aluno sempre associado com um curso de formação. Então, eu vou ter que ter a referência para esse aluno de curso. Tá? Quando eu pego, isso tudo está dentro da entidade aluno. Quando eu passo a qualificar melhor essa estrutura acadêmica, e aí eu falei de entidade e falei de atributos. Vou tornar a falar de entidade e atributos ao qualificar, por exemplo, um curso dentro de uma instituição acadêmica. Então, dentro de um curso, eu posso ter a entidade, uma outra entidade, ou seja, uma outra caixinha, uma outra tabelinha, vamos colocar assim como a gente comumente chama no banco de dados, que é curso. E o que é que curso tem? Nome, um identificador único, que é o código, a gente tem a descrição do curso, a gente tem o turno no caso dos cursos presenciais, o turno, né, de oferta, a modalidade do curso, se é presencial, se é à distância, se é semipresencial, né? No nosso contexto aqui, o nosso curso ele é ensino à distância, então a gente tem na universidade tem uma outra coisa que eu acho que eu não sei se vocês conhecem a UFRB ou tiveram a oportunidade de ser apresentado nesse nível, que é centro acadêmico. Então, cada curso geralmente ele tem uma unidade de lotação dentro de uma universidade, para além da própria universidade. Então, quando eu qualifiquei o curso com os seus atributos, código, nome, descrição, modalidade, se presencial, turno e por aí vai, tempo de curso, tempo mínimo de curso, quando é de semestre, esse tipo de coisa. Então, eu qualifiquei um curso. Só que um aluno, como eu disse a vocês, ele precisa estar associado a um curso. Um aluno não existe, um cadastro de aluno não existe dentro de uma universidade formativa se ele não estiver associado a um curso. Então, ao estar associado de forma ativa dentro de uma instituição de ensino, ele precisa ter um curso a ele matriculado, ativo. Ao associar os dados de aluno com os dados de curso, eu não preciso carregar dentro da entidade aluno todas as informações que o curso dele tem. Eu preciso ter única e exclusivamente o registro do curso que o aluno está matriculado, que a gente chama geralmente de chave primária, né, como identificador único, a esse curso. Então, lá na entidade aluno, não sei se vocês estão me vendo bem aí, deixa eu ver como é que está a centralização aqui. Lá na entidade aluno, eu tenho um campo, um atributo que é curso, o código curso, que faz uma associação entre essa entidade aluno e a entidade curso, que tem todas aquelas informações que a gente já relacionou de curso aqui. E eu preciso associar as informações todas que um curso tem com a entidade aluno. Entidade curso, entidade aluno. Eu associo através do código do curso. Ao fazer isso, eu estou criando um relacionamento entre a entidade aluno e a entidade curso. Desta forma, eu vou permitir que eu associe, mas não levando tudo, tá? É uma associação que a gente vai definir se é fraca, se é forte, se é dependente ou não, entre a entidade aluno e a entidade curso, de tal forma que só com o código do curso eu saiba todas as informações do curso daquele aluno. Todas. Mas eu associei o aluno a um curso utilizando o código do curso. Dessa forma, eu crio um relacionamento entre duas entidades, entre eventualmente duas tabelas, quando a gente tem um registro em um banco de dados, e eu vou construindo o meu banco através dessas associações, que são os relacionamentos, permitindo que eu possa cadastrar informações, inclusive em tempos distintos.
Por quê? Porque eu só cadastro esse curso uma única vez e eu posso associar ele a diversos alunos, tá certo? Se eventualmente eu precisar fazer atualizações de relação à informação de curso, né? Vamos dizer que esse curso, sei lá, aumentou a quantidade de semestres dentro do curso, diminuiu, passou por uma reformulação de projeto de curso e vai agora, não mais vai ser ensino à distância, vai ser semipresencial. O aluno que está aqui associado ao curso, com um código de curso associado na sua entidade, como uma chave, é chamada de chave estrangeira, eu não preciso ter, eu não preciso ter nenhuma mudança aqui para que eu possa refletir as mudanças do curso nessa associação com o aluno. O relacionamento se mantém o mesmo, não precisa ser suspenso nem interrompido, e toda atualização que eu fizer na entidade curso vai refletir nos alunos que estão associados a esse curso. Então, essa é uma das formas de organização, a título de exemplo, permitindo que eu possa fazer associações entre entidades de armazenamentos que vão permitir que eu possa escalar isso, né? Geralmente, o limite é a nossa capacidade de processamento ou de armazenamento de dados, onde eu vou fazer associações, inclusive outras, né? Como, por exemplo, eu acabei de mencionar há pouco que um curso ele geralmente está vinculado a uma unidade de ensino dentro de uma universidade ou um centro acadêmico, como a gente chama na UFRB, e então ele vai ter cada curso uma associação de onde ele está lotado. Então, quando e aí já seria uma terceira entidade dentro desse processo. Quando eu associo aluno com curso e curso está associado com o centro acadêmico e o aspecto da universidade também está associado a todo o processo, eu tenho uma propagação de informações que cada uma está no seu quadrado, cada uma está na sua entidade ou tabela, né? Aluno está na dele, aluno não, né? Estudante está na dele, curso está na dele, centro acadêmico está em outra entidade, de forma que eles se relacionam através das associações e vão permitir que eu possa, por exemplo, dizer que um aluno que não está vinculado diretamente a um centro acadêmico, mas está vinculado a um curso que é de um centro acadêmico, eu digo, esse aluno é da entidade, é de um registro de um centro acadêmico XY. Por exemplo, vocês hoje estão lotados fazem parte do curso da licenciatura em computação, e esse curso da licenciatura em computação ele é lotado no CETEC, né, o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. Vocês estão lotados, vocês estão associados com o curso, e o curso de vocês está associado com a entidade, né, a tabela CETEC. Automaticamente é como se vocês fossem alunos lotados no CETEC, mesmo que a tabelinha de vocês, mas através da chave primária, não faça a associação direta ao seu centro. Mas o curso que vocês estão vinculados faz uma associação ao seu centro. E aí, por propagação, eu consigo saber, opa, Aurélio é aluno do CETEC ou de um curso do CETEC, Jefferson é um aluno do curso do CETEC, Cristina é um aluno do curso do CETEC. Então, banco de dados é uma estrutura onde a gente utiliza uma lógica de álgebra relacional que vai permitir que a gente, através dessas relações, né, através do conceito de relacionamento, a gente consiga propagar, né, essa construção de conhecimento, permitindo também fazer consultas elaboradas para que a gente possa, através das associações, fazer composições e definir tanto comportamento, quanto características, quanto uma leitura em um determinado tempo no momento, tá? Em um determinado tempo no momento. Então, esse tipo de compreensão para banco de dados, em linhas gerais, é o que define a estrutura banco de dados, tá? Não sei se eu consegui contemplar, Roque, nesses 10 minutinhos aí, um pouco da introdução, tá? Banco de dados é extremamente importante do ponto de vista de estruturas digitais, aplicações digitais. Por quê? Porque o banco de dados, para além desse processo dos relacionamentos, dentro do contexto de aplicações, que basicamente é uma composição de dados para construir
significados, que são as informações, elas vão permitir que a gente construa uma estrutura relacional, um modelo relacional que reflita um aspecto de uma área de conhecimento, de uma área de negócio, onde a gente tem a condição de criar essa estrutura para poder armazenar e dentro de um processo de uma escala onde as informações muitas vezes não são não diretas, né? Perceba a relação que eu acabei de exemplificar entre um aluno e um centro acadêmico através de um curso. Sem mesmo a informação do centro acadêmico estar ali vinculado àquele aluno. Através de uma consulta, utilizando naturalmente, né, a linguagem, nesse caso, a linguagem de query, a linguagem de consulta, que é a linguagem SQL, a gente tem condição de extrair essa informação e exibir isso em relatórios, em documentos, né, quando a gente apresenta, por exemplo, o registro acadêmico de um determinado aluno, certo? Deixa eu só verificar aqui. O Antônio Roque fez uma observação, mas depois você me confirma aí, olha, se pelo menos essa parte introdutória já deu para trazer um norte, mas é um mundo, tá? O banco de dados ele é um mundo porque ele é extremamente importante do ponto de vista de gestão de dados. Antônio Roque, eu associei banco de dados ao gráfico mostrado nos clusters do sistema Windows. Aí a pergunta do Antônio Roque se é isso. Banco de dados. Eu queria que você me mostrasse esse gráfico, Antônio, porque assim, esse gráfico, de um modo geral, um banco em si, da forma como ele é armazenado, de forma crua, de forma, né, bruta, o dado, não é o gráfico. Não é o gráfico. Porque o banco ele é armazenado através dos seus respectivos registros de forma bruta, e é texto, tá? Claro que a gente tem banco de dados que faz associação utilizando arquivos, imagens como identificadores respectivos, mas a apresentação desse gráfico, aí a gente pega uma visão de uma associação a partir de um banco de dados. Aí a gente usa muito, muito mesmo. Em termos, não que para fazer um gráfico a gente tem que ter um banco de dados. Para fazer um gráfico a gente tem que ter dados. E a gente constrói nossos gráficos como uma visão de dados. Como um banco de dados, de um modo geral, principalmente os bancos de dados mais robustos e que geralmente tem muitos dados, a gente consegue fazer consultas que vão permitir construir visões de dados, inclusive com representações gráficas visuais, que são os gráficos. Tá certo? Então, um cluster, uma situação de representação de um cluster do SO, não necessariamente é o banco, mas esse registro que baliza a construção do gráfico possivelmente está guardado em um banco de dados. Não posso afirmar de forma categórica, porque nem tudo é banco. Porque nem tudo é banco. Muitas vezes é só dados tabulados. Né? É só dados tabulados que exatamente foi extraído de forma instantânea e não necessariamente tem uma representação com essa estrutura de entidade de relacionamento. Aí a gente vai ver, por questões restritivas de tempo, a gente vai ver uma estrutura de banco, entidade de relacionamento, mas eu também vou sinalizar para vocês que existem, e vocês vão ver nas leituras, que existem vários outros tipos de banco de dados, né? Orientado a objeto, bancos com dados geográficos, bancos de diversas outras representações, para além do banco de dados relacional, através do modelo de entidade de relacionamento, mas esse é o mais difundido, o mais comum e o mais usual ainda. Tá? O modelo de entidade de relacionamento ele é bem interessante, ele casa muito bem com o paradigma de desenvolvimento de software contemporâneo, que é o paradigma orientado a objetos, e a gente tem muitas coisas que os conceitos ele meio que se assemelham, porque lá também tem um foco na gestão de dados, né? Na gestão de dados também, na orientação a objetos. Não sei se eu consegui contemplar aí, viu Antônio Roque, mas se quiser fazer uma complementação ou um questionamento complementar, fique à vontade, por favor. Cristina, um banco de dados é uma estrutura de armazenamento de informações. Um banco de dados, como o próprio nome sugere, ele é uma estrutura de armazenamento de dados relacionados
tá certo? Através de uma estrutura de um modelo relacional, que é justamente essa história de entidade, atributos e relacionamentos. E quando a gente dá significado a esses dados, a gente tem a informação. Mas o que a gente tem dentro de um banco de dados é dados bruto, através de registros e muitas vezes associados. E o que é que vai ser um registro, Yuri? Um registro, por exemplo, é o seu cadastro, Cristina. O seu cadastro, dentro da UFRB, onde você, dentro do seu cadastro, vai compor lá seu nome completo, filiação, RG, CPF, data de nascimento, gênero, raça, cor, pronto. Pegou local de nascimento. Pegou essa informação sua, quando a gente, através de um formulário, salva essa informação na base de dados da UFRB, isso é salvar dentro do banco de dados. E geralmente pegando isso a partir da entidade estudante, onde faz-se o registro compondo todos esses dados. Cristiane, vou pegar aqui seu nome, não está completo, mas imagino que não, mas Cristiane Elliott, data de nascimento tal, CPF tal, cada elemento desse é um dado, que junto faz sentido no registro de Cristiane. De forma complementar, quando você foi cadastrada, eu não sei como é o fluxo dentro do núcleo acadêmico, lá dentro da Superintendência de Cadastro, que é a SURAC, mas eles certamente ou cadastram você de forma prévia ou já cadastra você pegando uma caixinha de rolagem lá e fazendo assim. Qual é o curso de Cristiane? Licenciatura em Computação. Isso, EAD. Puf, cadastrou, pegou você, fez um cadastro novo, associou o seu cadastro a um outro registro que já existe de forma prévia pelo seu código, que é o código do curso de Licenciatura em Computação à Distância, e ao fazer isso, você automaticamente vinculou você a um cadastro que tem um código único, provavelmente a partir do seu número de matrícula CPF, vinculou você ao curso da licenciatura em computação à distância, vinculou você ao centro acadêmico ao qual esse curso está cadastrado, está vinculado, que é o CETEC, na Centro de Ciências Exatas e Tecnológica, e vinculou você ao FRB. Então, por isso que a história que eu falei há pouco, que se não tiver um curso, você não consegue. Não faz sentido você ter uma matrícula ativa. Por quê? Porque o curso é a primeira instância de relacionamento. Né? Primeira instância é você de registro, segunda instância é primeira instância de relacionamento, o curso que está associado a um centro acadêmico e está associado à universidade. Então, essas relações é que vão trazendo significado, ou seja, informações em relação a um registro ou conjunto de registro. Porque, por exemplo, se eu quiser saber quantas matrículas ativas ou quantos estudantes ativos tem no curso da licenciatura em computação que está lotado no centro acadêmico do CETEC, eu não vou contar de um em um, não. Eu vou fazer uma consulta onde eu vou pedir que se faça uma busca dentro da base de dados e me retorne quantos registros ativos, porque pode ter alunos que passaram pelo curso, não estão mais, né? Trancaram, concluíram, né? Daqui alguns semestres concluintes e por aí vai, desistentes e tal, trancamentos definitivos e por aí vai. E aí eu quero saber só os ativos. Pronto. Então eu vou fazer uma busca geral dentro dos alunos que estão associados com esse curso e qual deles estão com status ativo. E aí eu vou trazer, beleza, dentro do curso de licenciatura em computação eu tenho lá 240 alunos ativos hoje, no dia 19 de setembro de 2025. Entendeu? Então, isso é informação. 240 matrículas ativas do curso de licenciatura em computação, 19 de setembro de 2025, isso é uma informação. Mas isso é uma informação com base em quê? Com base no banco de dados da FRB como um todo, onde eu fiz uma consulta fazendo um filtro a partir dos alunos
da licenciatura de computação, depois fiz um segundo filtro. Dentro desse grupo, eu quero saber quais são que estão com matrícula ativa e depois eu peço, conte. Contou, veio 240, pronto, 240 alunos com matrícula ativa na data X. Então, o banco é uma estrutura que a gente armazena, estrutura através de entidade, relacionamento com os registros, e a partir daí a gente tem a oportunidade de fazer N aplicações. N. Essa que eu trouxe para vocês, por exemplo, é extremamente elementar, mas é bem interessante. Por quê? Porque eu não vou lá abrir o banco ou abrir a planilha e fazer a contagem para poder saber quem está com matrícula ativa dentro de um grupo. Não, eu vou fazer uma consulta, faço o filtro pelo curso, faço o filtro pelo status e depois eu quero só que conte. Tá bom? Aurélio, meu caro, me diga aí, consegui atender, pelo menos a título de introdução? Cristiane, Gostei muito, professor. Já tinha até comentado aí na lateral que faz lembrar uma espécie de biblioteca mesmo, né? Mas. Isso. Me desculpe, aqui no chat eu travei aqui, foi mal. Você falou, gostou muito, fez lembrar arquivos físicos. Isso, eu começo falando de arquivos. Né? Qual é o. Me permite, eu acabei lhe cortando, eu vou deixar você falar. Depois eu recomponho. Vem, Aurélio, falei, por gentileza. Não, mas é justamente essa situação, né? Lembra muito a questão da biblioteca, como uma biblioteca física é organizada, né? A gente, na hora que a gente vai consultar e tal, ter acesso, lembra muito isso. Isso. Uma estrutura de biblioteca, a gente tem, né, conceitos que vão muito além, né, de biblioteconomia e logística, onde na biblioteca você vai ter rua, estante, dentro dos conceitos, né? Que a biblioteca fica ali associada. Rua, estante, área de conhecimento e eventualmente sub-área de conhecimento, onde você vai categorizar ou catalogar um registro de um exemplar ou de uma obra, né? E lá também, eventualmente, eles vão ter recursos para poder fazer filtros como esse, né? Que é de uma contagem, por exemplo, em relação ao acervo, porque eles têm que fazer de tempos em tempos o balanço, né? Desse acervo para poder o levantamento patrimonial, o balanço desse acervo para poder fazer prestação de contas e acompanhamento de forma regular. Né? A gente tem uma infinidade de analogias que a gente consegue fazer, como a questão do CEPamento, né? Rua, bairro, casa, rua, bairro, cidade, por aí vai, estado. Então, tem uma série de analogias do mundo real que a gente consegue fazer para que a gente possa se organizar nesse sentido e para que a gente possa estruturar o nosso banco de dados. Mas um banco, basicamente, é uma estrutura de armazenamento onde existe uma lógica por trás dele, uma orientação que permite que a gente construa essa estrutura para receber os dados. Tá? Então, é muito importante que dentro dessa compreensão a gente entenda o que é a definição do banco, tá? E aí onde a gente define isso de forma conceitual, de forma lógica, de forma física, né? Através de um SGBD, que já teve alguém aqui, acho que foi Laurindo, que finalizou a questão do SGBD, né? Sistema Gerenciador de Banco de Dados, onde a gente define tudo isso através de entidade, atributos, relacionamentos, né? Inclusive define cardinalidade de relacionamento, se o aluno ele pode estar vinculado a mais de um curso, por exemplo, ou não. Se um curso pode ter vínculo a um aluno ou mais, né? A gente chama geralmente um ou muitos. Ou se não, o aluno só pode ter um curso e um curso só pode ter um aluno. Esse é um contra-exemplo que a gente traz que não faz qualquer sentido, né? Um aluno pode ter um curso só, ok? Mas um curso ter um aluno só também não faz muito sentido. Mas é um contra-exemplo que a gente traz só para poder exemplificar que existem contextos e contextos onde a gente aplica a cardinalidade de um relacionamento, mas a gente vai ter tempo para falar disso. E eu quero poder explorar isso um pouco mais para que vocês possam, de forma, através de exemplos, assimilar um pouco mais. Jair Lima está dizendo, Celery é um banco de dados estático? Eu acho que não. Eu acho que o Celery é um banco de dados dinâmico. A gente aprende até o fim da vida, Jair.
Isso significa dizer que a gente tem uma capacidade de reestruturar e organizar conhecimentos e associações de, de dados e informações de relevância deles, de forma a construir significados sobre isso, ou de construir bases de apreensão e retenção de informação, para que a gente, de tal forma que a gente não tenha limite de definição de estrutura, de ruptura de conceitos, de preconceitos, né? E do processo de construção de conhecimento. Então, como o ser humano ele é capaz de aprender de forma evolutiva e construtiva até o fim da sua vida, até os últimos dias da sua vida, naturalmente cada um colocando seus limites sobre isso, né? E também, se a gente fecha a caixinha, diz que não vai aprender mais nada, que não quer mais aprender mais nada por achar que sabe demais, ou por achar que não tem mais tempo ou disposição para aprender, naturalmente isso vai se tornar estático e aquilo ali vai se estabelecer conceitos basilares que não vão ser mudados nunca, tá? Mas a nossa capacidade de aprendizado de ser humano se superar ela é muito grande. Então, eu diria que nós temos dentro do cérebro, né, dentro da nossa capacidade cognitiva, para além do cérebro, porque a gente aprende de várias formas, uma capacidade dinâmica de retenção de conhecimento, de estruturação e reestruturação de conhecimento e de capacidade de dar relevância e significado a tudo isso para construir informação nova, né? Muitas vezes coisas que já são até do passado, que a gente faz associações e associações, questionamentos, e isso permite que a gente possa evoluir e redefinir ou consolidar o conhecimento, tá bom? Gente, mais alguém tem algum questionamento, tem alguma pergunta, gostaria de fazer mais alguma complementação? Não? A gente, vou de ponto, né? Reforçar mais uma vez. Estaremos juntos na próxima semana, dia 24, na quarta-feira, e vou disponibilizar a videoaula desse material de hoje e também a gravação dessa reunião de hoje nossa, para que vocês possam consultar a informação direitinho, mas recomendo mais uma vez que dê uma olhada na aula 00, né, que é a aula de apresentação do curso, para que vocês possam compreender ou reforçar ou destacar os pontos que eu trouxe para vocês no momento de hoje, tá? Nesse nosso encontro, tá certo? Uma boa noite a todos, bom final de semana, né? Atenção às atividades e os prazos para quem eventualmente ainda não entregou a atividade da trilha 1. Né? Temos a entrega da trilha 2 para segunda-feira e qualquer dúvida estamos à disposição sempre e vamos nos falando, tá certo? Não se furtem nesse diálogo com os tutores, é extremamente importante, porque estão aí para facilitar, né? Se a dificuldade persistir nesse contato, me reportem, porque eu vou tomar as medidas necessárias para que a gente possa melhorar essa comunicação de forma que ela seja o mais abreviada possível, mais dinâmica possível e efetiva, beleza? Show de bola. Obrigado, professor. Boa Valeu, noite. gente. Uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau.